E se tudo o que você acredita sobre o início do universo estiver incompleto? E se, antes do tempo, da matéria e da própria luz, já existisse alguém, não um ser comum, mas um Deus eterno, que nunca teve origem, nunca foi criado e nunca mudará? Isso desafia a lógica humana, provoca debates teológicos profundos e abala até os pilares da ciência moderna. Mas essa verdade está registrada nas Escrituras e pode transformar sua visão não só do mundo, mas de si mesmo. Hoje você vai descobrir quem era Deus antes da criação e por que isso muda tudo na sua vida. Então, se você ama mergulhar nos mistérios da palavra e quer aprender o que poucos ousam ensinar, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal, ative o sino e comente abaixo. Você já pensou sobre o que existia antes do haja luz? Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Antes da criação do universo, antes de qualquer medida de tempo, Deus já era. Não havia espaço, matéria, movimento ou luz, e ainda assim ele existia em plena glória. A mente humana, limitada à lógica do tempo linear, luta para compreender um ser que nunca teve início. O Salmo 92 declara: antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso revela algo impressionante. O tempo não contém Deus. É o tempo que foi contido por Ele. A eternidade não é só infinita. É a morada natural do Criador. Nada o formou, nada o gerou. Ele simplesmente é. Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, recebeu uma resposta que ecoa até hoje: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Essa frase é um marco na teologia bíblica, definindo Deus não por ações, mas por essência. Ele não diz eu sou o Criador ou eu sou o juiz. Ele afirma sua existência independente de qualquer fator externo. O nome revelado, Yahvé, ligado ao verbo ser, carrega a ideia de existência perpétua e imutável. Isso o distingue de tudo criado, pois tudo tem origem, menos ele. Dessa revelação, entendemos que o Deus da Bíblia é autoexistente. Teólogos chamam isso de aceidade, a capacidade de existir por si mesmo sem precisar de nada além de sua natureza. Deus não depende da luz para ser iluminado, do tempo para existir ou de adoração para ser glorioso. Ele é a fonte de toda a vida. E isso significa que antes do cosmos, ele não estava inativo ou em espera. Habitava em sua plenitude, em perfeita paz, sabedoria e poder, sem necessidade de expansão. O apóstolo Paulo reforça isso em Atos 17, 24, 25. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não é servido por elas, como se precisasse de algo. Essa verdade é contra-intuitiva na fé cristã. Deus não criou o mundo por solidão, não precisava de adoradores ou servos. Tudo foi obra de sua vontade soberana, não de necessidade. Isso revela uma glória maior. A criação veio da abundância de Deus, não da carência. Antes da criação, não havia escuridão, pois Deus é luz. 1 João 1,5. Não havia silêncio, pois Ele é a palavra. João 1,1. Não havia vazio, pois Ele é plenitude. Tudo o que conhecemos como realidade não existia, mas Deus reinava em glória imensurável. O universo ainda viria, mas o Senhor já era completo, perfeito e imutável. Não em um lugar, pois o espaço não existia. Ele era o fundamento de tudo. Nada poderia adicionar ou subtrair de seu ser. Isaías 40, 28 afirma: o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Não se cansa nem se fatiga, sua sabedoria é insondável. Isso reforça: não houve momento em que Deus se tornou algo. Ele sempre foi tudo. Não há amadurecimento, evolução ou crescimento nele. Sua sabedoria é perfeita, sua força total. E o mais impactante, toda essa plenitude existia antes de ele dizer: haja luz. É a partir desse antes de tudo que vemos que o Deus da Bíblia não só antecede o tempo, ele o criou. Gênesis 1 inicia a criação.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas esse princípio é o nosso, não dele. É quando tempo, espaço e matéria surgiram. Tudo tangível teve início, mas o Criador já estava lá. E aqui nos aproximamos de um mistério maior. Se Deus existia antes de tudo, o que ele fazia? Se você valoriza conteúdos assim, dê like agora, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Sua participação fortalece nossa comunidade e espalha essa mensagem. Antes de segundos, minutos ou séculos, Deus contemplava a eternidade em plenitude. A Bíblia mostra que o tempo não é o ambiente de Deus, é sua criação. Em Isaías 46:10 ele diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde os tempos antigos o que ainda virá. O tempo é como um livro aberto para ele. Não o assiste sequencialmente, mas conhece tudo simultaneamente, sob seu domínio. Em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, inaugura matéria, espaço e tempo. Passado, presente e futuro começam ali. Mas Deus já era eterno fora desse ciclo. Ele é o relógio absoluto, sem atrasos. Sua eternidade não é uma linha infinita, mas uma totalidade que abarca todos os tempos. Paulo diz a Timóteo que a graça foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Salvação, cruz e perdão já estavam estabelecidos antes do tempo existir. Não há surpresas para ele, o que decide permanece. Isso revela: a redenção não foi reação ao pecado, mas intenção eterna. Antes de Adão, Cristo já estava destinado a morrer por nós. Efésios 1:4 confirma: fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não é só predestinação, é demonstração do caráter eterno de Deus. Ele age pela vontade soberana, antecedendo a realidade criada. Não reage ao mundo, mas revela no tempo o que determinou na eternidade. Tudo tem propósito. No universo, tudo depende do tempo. Sementes germinam, corpos envelhecem, estrelas se extinguem. Mas Deus não está atrelado à linha temporal. Não envelhece, não se atrasa. Salmo 102:27 diz: tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Essa imutabilidade liga à eternidade. O tempo é sua criação, não seu ambiente. Pensamos eternidade como tempo infinito, mas para Deus é qualidade de existência. Ele vive para sempre, porque sua natureza é eternamente viva. Isso muda perspectivas. O demorado para nós é instantâneo para ele. O passado ele contempla, o futuro vê. Essa existência afeta como entendemos criação, redenção e vidas. Deus não descobre o amanhã, já o conhece. Não aguarda fatos, tudo está sob seu domínio eterno. E aqui vislumbramos o próximo mistério. Se Deus sempre existiu completo, o que fazia antes da criação? O que ocorria na eternidade antes do tempo contar? Ao imaginar Deus antes da criação, muitos perguntam: ele estava sozinho? Precisava de companhia? A resposta bíblica surpreende. Deus nunca esteve só, pois existe em comunhão perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus. Essa é a doutrina da Trindade, profunda e misteriosa na fé cristã. Em João 17:5, Jesus diz: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes de tudo, havia relacionamento glorioso. Jesus não era criado ali. Recordava a glória eterna com o Pai. A Trindade é eterna. O Filho não começou em Belém. O Espírito não surgiu no Pentecostes. Em Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre as águas antes da luz. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, Cristo, existia com Deus. Essa comunhão eterna é amor. João 17:24. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Não havia vazio ou tédio, havia amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito. Esse amor não iniciou com a criação. A criação veio dele.
Deus é amor, 1 João 4,8, fluindo eternamente. O Espírito é eterno, Hebreus 9,14, participando desde o início. Pai idealiza, Filho manifesta, Espírito vivifica. Essa harmonia sempre existiu. A Trindade expressa unidade e diversidade. Um Deus, 3 pessoas em comunhão eterna. Assim, Deus não criou humanos por solidão. A ideia de precisar de relacionamento contraria as Escrituras. Ele já se relacionava plenamente. A criação é fruto de abundância, não carência, engrandecendo seu amor. Não precisava nos criar, mas escolheu. A Trindade mostra relacionamento no centro de Deus, com implicações para nós. Criados à sua imagem relacional, ansiamos por comunhão, reflexo dele. Entendendo a Trindade eterna, vemos amor e relação como essenciais ao universo, porque essenciais a Deus. Antes da criação, havia comunhão, amor e glória em Deus. A criação é extensão disso, um palco para manifestar glória, para que outros contemplem e participem. Isso leva a outra pergunta. Se Deus não precisava de nada, por que criou tudo? Se Deus era pleno e satisfeito, por que criou? A resposta bíblica clara está em Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória. Não foi experimento ou busca de sentido, foi manifestação de glória divina. Deus criou para revelar o que já era, não para se completar, mas para expressar. O universo complexo reflete realidade espiritual invisível, a glória de Deus. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Cada estrela, átomo, criatura é por Cristo e para ele. O propósito é centrado em Deus, não no homem. Somos participantes, mas não o centro. O mundo é espelho de sua majestade. Deus criou seres conscientes à sua imagem, Gênesis 1:27. Não física, mas espiritual e moral. Pensamos, amamos, escolhemos, nos relacionamos porque refletimos um Deus relacional. Diferente de animais ou estrelas, fomos formados para comunicar com o Criador. Não só existir, mas conhecer Deus. Esse plano incluía a redenção. Efésios 1:4-5, escolhidos antes da fundação do mundo para a adoção como filhos. Salvação existia antes do Éden. Deus não foi surpreendido pelo pecado. Preparou Cristo como cordeiro antes. A criação nasce no plano redentor. Tudo carrega propósito eterno. É palco de história maior. Deus revela amor, justiça, graça e santidade. O céu proclama glória, Salmo 19:1, mas a cruz revela mais profundo. Criar e salvar partem do mesmo coração eterno, partilhando plenitude com criaturas, graça, favor imerecido. Assim, criação não é neutra, é testemunho ativo. Galáxias, ventos, oceanos, biologia humana são mensagens de Criador invisível. Deus criou por expressão, não necessidade. Arte sagrada, linguagem celeste, glória revelada para ser experimentada. Criados por Ele e para Ele, a sua imagem, nosso destino é glorificá-lo como filhos, respondendo ao amor eterno com obediência, reverência e comunhão. Aqui a história aprofunda. Deus não só criou, envolveu-se, revelando seu nome. Quando Moisés viu a sarça ardente, recebeu revelação grandiosa. Perguntando o nome de Deus, ouviu: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Não evasiva, mas absoluta, o eterno presente que sempre foi e será. Em hebraico, Yahweh, Iduagá, tetragrama sagrado, carrega a existência imutável, independente. Não define por função, mas essência. Deus é pelo que é, não pelo que faz. Sua identidade não liga à criação, milagres ou juízo. Antes de agir, já era. Mesmo sem criação, seria o Eu Sou.
Essa expressão tem totalidade para existir, viver, sustentar, completo, autossuficiente, puro. Aparece mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento. Lembrete de Deus, pessoal, presente, fiel. Israel invocava Yahvé como eterno que caminha e cumpre promessas. Infinito, mas Deus de aliança. Ouve, vê, age, não abandona. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Constância é refúgio em mundo instável. Não muda planos ou atributos, mesmo antes da criação, durante a história, eternamente. Lembrar seu nome é recordar alicerce imóvel. O eu sou não é conceito, é rocha. Tiago 1:17. Toda dádiva perfeita vem do Pai das luzes, sem mudança ou sombra. Deus concede vida e direção, forma galáxias e sustenta almas. Chamando-se Yahvé, ensina, não só Criador, mas sustentador, presente e constante conosco. Em Apocalipse 4:8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Domina passado, presente e futuro sem alterar. Eternidade não longa, estável. Nada adiciona ou retira glória. Perfeito, sábio, absoluto. Invocá-lo não é só orar. É contatar a essência de tudo, confiar no imutável, clamar pelo que ouve, aproximar do eterno que revela seu nome a temporais. Mas por que revelou esse nome poderoso a Moisés? E o que demonstra? A revelação do eu sou na sarça não foi a teólogo, mas a fugitivo exilado, hesitante. Moisés buscava garantia. Quem me envia? O nome foi certeza, não poder distante, mas Deus presente em todo o tempo. Eu sou significa, onde fores, estarei. O que enfrentares, conheço. O que temeres, domino. Yahvé aparece variado no Antigo Testamento. Deus que age, intervém, caminha junto. Sustentou Israel no deserto, batalhas, promessas. Cada milagre, livramento, orientação. Senhor estava ali, presença real, não filosófica. Aliança firmada em fidelidade eterna, não méritos humanos. Em crises, profetas diziam, lembrem o nome do Senhor, chamado à memória do imutável. Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha é estabilidade. Nome de Deus é âncora contra naufrágio espiritual. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Manifesta pastoralmente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confiança de Davi no nome. Proximidade não só em grandioso, mas cotidiano. Conduz, restaura, prepara, protege. Porque é o eu sou, sempre presente. História bíblica associa Yahvé à libertação, provisão. Derrubou deuses no Egito, abriu o Mar Vermelho, proveu no deserto. Nome não místico, representação de ação direta na história. É escudo, Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Em perseguição ou dúvida, é fortaleza. Não mudou. Hoje, invocando com fé, ligamo-nos ao Deus de Gênesis e Êxodo. O nome não só identidade, compromisso eterno. Revelando-o, Deus mostra disposição em relacionar, não inacessível, mas que caminha, fala, cumpre. Essa natureza se revela mais clara quando Deus entra no tempo como Jesus. Quando Deus quis revelar-se intimamente, não enviou mensageiro. Veio ele com nome ressonante, Jesus, o Senhor salva. Impactante, homem da Galileia diz palavras do Sinai. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Não só a antiguidade, reivindicava nome eterno de Deus. Não profeta, mas eterno encarnado. Gerou escândalo. Religiosos sabiam, igualava a Yahvé, como o que sempre existiu com o Pai. João 1:1 confirma. No princípio era o Verbo, estava com Deus, era Deus. Encarnação. Eterno no tempo, infinito em finitude, invisível visível. Não só ensinar, habitar conosco, João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitava como tabernáculo, Deus no meio do povo.
Em Jesus, Yahvé guia pelo deserto, agora em estradas da Palestina. Tocava leprosos, comia com pecadores, chorava com enlutados, entregava-se por culpados. Eu sou com rosto humano. Declarou: eu sou pão da vida, luz do mundo, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida. Ligava a missão à identidade eterna, não soluções temporárias, mas resposta de Deus encarnada. Eu sou, não presença antiga, realidade viva em Cristo. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus não começou em Belém, sempre existiu, criou e redimiu o criado. Paradoxo, criador como criatura, prova de não indiferença, participa, sacrifica, tudo da eternidade. Na cruz, cumpriu o plano eterno. 1 Pedro 1,20, conhecido antes da fundação, manifestado por nós. Cruz, não acidente, central de propósito eterno. Deus, sem necessidade, sofreu por amor. Eu sou rejeitado para aceitar o caído. Plano fora do tempo, consumado nele. Ressuscitando, venceu tempo e morte. Apocalipse 1:17-18. Eu sou o primeiro e o último, vivo pelos séculos. Eu sou ressuscitado, Senhor da história, nome acima de todo. Mas o que significa para seguidores? Se Jesus é Deus eterno no tempo, sua vinda não improviso. Plano eterno. Bíblia. Tudo no conhecimento soberano de Deus, incluindo sua vida. Efésios 1:4-5. Escolhidos antes da fundação para adoção como filhos. Antes do tempo, Deus escreveu redenção. Você não aleatório, planejado. Salmo 139:16. Teus olhos viram meu embrião, dias determinados escritos antes de existirem. Muda a percepção. Não vagamos em caos, formados por Deus com propósitos por respiração. Soberania pessoal, plano detalhado. Muitos questionam desafios, dores. Fogem controle? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não fácil, mas nada vão. Sofrimento em plano eterno. Parte de propósito maior invisível. Deus não apressa. Vê fim do início. Não ajusta. Controla. Consola em incertezas. Jeremias 29:11. Sei os planos que tenho para vós. Paz, não mal. Futuro esperado. Deus planejou vida eterna. Garante esperança. Nada surpreende. Falhas, pecados. Sabia. Amou mesmo assim. Antes da fundação, enviou Cristo resgatar. Amor não por desempenho. Eterno antes de nascermos. Jeremias 31:3. Eternidade aproxima. Não ao acaso, sob Pai eterno escrevendo perfeitamente. Belo. Convida a caminhar. Descobrir dias. Confiar promessas. Mesmo sem entender caminho, confie no autor. Surge verdade. Se planejou salvação, preparou futuro. Não só aqui, mas além. Plano não acaba. Tempo prelúdio ao eterno, como morada. Se Deus existia antes do início, permanece após fim. História não encerra em morte ou colapso estelar. Clímax na eternidade com o Criador. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Assinatura. Tudo sob soberania. Para amadores, fim não destruição. Reencontro. João 17:3. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Eternidade não duração infinita, relacionamento, não escapar inferno ou imortalidade, estar face a face com Deus. Céu não fuga, lar de Pai eterno, sem dor, pranto, morte. Apocalipse 21:4. Plano desde antes nos leva à comunhão plena. 1 Coríntios 13:12. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Atual é sombra, conheceremos como somos conhecidos. Eternidade. Respostas, lágrimas enxugadas, anseios satisfeitos, unidos ao eu sou. Promessa garante esperança agora. Sofrimentos não comparam glória futura. Romanos 8:18. Cruz planejada dá acesso à vida eterna. Começa agora conhecendo Deus. Eternidade no tempo.
Revelar destino é ato de amor. Anuncia vitória absoluta, filhos habitando com ele. Apocalipse 21:3. Tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles. Desde Éden, intenção. Não só criar, viver conosco. Eternidade retorna ao original. Comunhão sem fim, sem pecado. Confronta viver. Destino eterno requer presente, refletindo certeza. Não acumular, competir, sobreviver. Amar, conhecer, preparar coração para eterno. Cada escolha tem peso eterno. Tragédia. Viver sem rumo quando chamados a glorioso. Convite aberto. Eternidade preparada. Deus antes do tempo. Recebe quem caminha com ele. História bíblica não termina em morte. Em vida eterna. O que era, é e virá chama. Vinde a mim. Pergunta: vive com olhos no tempo ou coração na eternidade? Agora que sabe quem era Deus antes da criação, eterno, autossuficiente, glorioso, amoroso, o que fará com isso? Entender o universo não começou em caos, mas propósito, muda tudo, não acaso, valor não em circunstâncias, futuro não solto. Planejado por Deus, que te conhecia antes do tempo. Abale dúvidas, reacenda fé, reformule vida. Caminha sabendo o Criador eterno se importa com sua história ou vive como momentâneo, instável. Deus que criou o tempo e entrou por amor chama seu nome hoje, não longe, é Eu Sou Presente. Se isso despertou fé, temor, esperança ou arrependimento, não ignore. Talvez hoje, eternidade invada sua vida. Responda com fé, comente o que tocou seu coração. Já pensou sobre Deus antes da criação, sua eternidade e plano inicial? Compartilhe. Se falou com você, dê like. Ajuda a alcançar quem precisa. Inscreva-se. Ative sino para mergulhar nas Escrituras profundamente. Quer mais histórias bíblicas, conteúdos exclusivos e antecipados? Torne-se membro do canal por valor simbólico. Acesso a vantagens para aprofundar no divino. Link na descrição. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.